Léo, é verdade que Deus odeia o divórcio? Mentira! Mas aqui em Malaquias 2,16 não está escrito isso? O que está escrito em Malaquias 2 no original é que Deus odeia o repúdio, que no hebraico é shalak. Qual que é a diferença entre repúdio e divórcio? O divórcio no hebraico é keritut, que era uma carta que dava liberdade para a mulher casar de novo. Os homens se tornaram duros de coração e começaram a repudiar suas mulheres. Eles abandonavam elas, tratavam com violência e agressão e ainda se casavam com outras. Deixavam as repudiadas sem direito e sem sustento. Era isso que Deus odiava. Foi por isso que Deus permitiu o divórcio. Não porque o agrada, mas para dar uma proteção e um direito à mulher. Porque sem o divórcio ela continuava ligada pela lei ao marido e não podia casar de novo. Verdade, né? Aqui em Malaquias fala que eles se cobriam de violência. Sim, muitos distorcem esse texto, acobertam crimes e acabam oprimindo principalmente mulheres. Muitas tragédias aconteceram justamente por causa desse falso ensino. Mas em casos de violências, traições e abandono, é um direito se divorciar e até denunciar. Mas quem se divorcia pode casar de novo? O ideal é que não se case novamente e, se possível, escolher o perdão e a reconciliação. Mas havendo o divórcio legal, pode se casar novamente. Mas Jesus não diz que quem casa com divorciado comete adultério? Não, Jesus reafirma o propósito original de Deus, mas ele reconhece que Deus permitiu o divórcio por conta da maldade humana e garantindo assim o direito às mulheres repudiadas, dizendo que quem repudiasse a mulher sem dar carta de divórcio e casasse com outra, cometia adultério. E quem se casasse com a repudiada também cometia adultério, porque pela lei ela continuava ligada ao marido. E como você sabe que Jesus estava falando do repúdio? Nos textos originais onde Jesus falou isso, o termo utilizado é apólio, que é o abandono sem a carta de divórcio. Se ele estivesse falando do divórcio, ele usaria o termo disasion, que realmente se refere ao divórcio. Mas Paulo disse que a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver. Não, Paulo disse que a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele viver. Se esse vínculo fosse absoluto, ele diria que a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas o fato dele ter especificado pela lei mostra o sentido do que ele estava dizendo. Como a ligação é feita pela lei e a lei permite o divórcio, então essa ligação pode ser desfeita pela lei. Nossa, isso tira um peso de condenação sobre a vida de muita gente. O propósito de Deus não é que as pessoas saiam se divorciando e nós precisamos exercer o perdão. Cada um vai responder pelos seus atos. Mas tem muita gente condenando os outros ao inferno sem conhecer de fato a verdade. Muitas vezes amparados pelo sistema religioso que sempre distorceu textos como esse. Mas Deus permite uma oportunidade de justiça e liberdade para aqueles que estão sendo cativos e oprimidos pela maldade humana. E as mentiras religiosas que duraram séculos estão caindo por terra agora que a gente tem muito mais acesso aos originais. Verdade, o sistema sempre tentou esconder a verdade e fazia muitas maldades com quem discordava. Mas como que aprende a verdade da Bíblia? Leia a Bíblia, estude com o coração aberto ao Espírito Santo e siga o Léo para mais conteúdos como esse.